Olá, amigos, parceiros e colegas de trabalho. Alguns dias atrás, nós comentamos aqui sobre inclusão escolar, uma análise sob o ponto de vista social e educacional. E abordamos o problema de inclusão escolar propriamente dito, né? Começamos um trabalho conceituando algumas coisas que são muito importantes do desenvolvimento da inclusão escolar. Por exemplo, nós conceituamos o que seja educação. Nós sabemos que a educação é um direito constitucional. Todas as pessoas têm direito de se desenvolverem no máximo possível de conhecimento. Então, dentro desse conceito educacional, nós podemos incluir também o que é inclusão, que é, na verdade, o que é inclusão? Inclusão é o ato de incluir alguém ou algum grupo num local ou num espaço onde antes eles não eram normalmente aceitos, né? Então, a partir daí, nós estamos fazendo a inclusão, que é receber essas pessoas onde antes não faziam parte. Não é isso? Conceituamos também o que é uma deficiência. Qual a diferença entre uma deficiência, uma pessoa com necessidades especiais ou pessoa com necessidades educativas especiais. Conceituamos também o que é um PCD, que é uma pessoa com deficiência. Traçamos todos esses detalhes e fizemos então batemos um papo mais sobre esses conceitos básicos naquela primeira live, que o objetivo é trazer para o público em geral algumas informações sobre as pessoas deficientes e os graus de dificuldades que existem para essas pessoas sobreviverem e o que devemos fazer para acolher essas pessoas na sociedade e no meio escolar. No nosso caso específico, nós tratamos de acolher essas pessoas no seio da escola. Muito bem, então hoje nós vamos continuar esse assunto e vamos começar falando por um problema não menos importante. Nós vamos começar falando sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Olha, o transtorno de espectro autista, meus caros, na verdade, é um transtorno de ordem psiquiátrica e neuropsiquiátrica, que atinge principalmente, podem ser percebidos, né, principalmente nas crianças no nascimento, desde o nascimento, mas também podem ser percebidos em idades mais avançadas, depois de um certo tempo, né, contrariando algumas informações, né, que nós temos de alguns profissionais, por exemplo, da área de comunicação e da área de interação social, que às vezes contesta a informação. Mas eu, particularmente, conheço, né, alguns autistas, né, pessoas autistas, que tomaram conhecimento desse transtorno já quando a criança ultrapassou a idade aí dos 5, 6 anos. E hoje essa criança é um adulto, não é mais criança, é um adulto, né? Então é importante salientar que o autismo não tem época, ele precisa de ser detetado e precisa ser tratado pelos especialistas devidos e de forma correta, né? O autismo não é um transtorno simples, pelo contrário, é um transtorno muito grave. A fonoaudióloga Valéria Lana Ferreira, que trata de autistas na rede pública de Ipatinga, afirma que o autismo, né, tem características diversas, necessitando, portanto, de uma série de especialistas para definir um laudo, né, do autismo e um tratamento adequado para os autistas. Então é muito importante essa afirmação da Valéria Lana,
porque é difícil você hoje detectar e saber que uma pessoa é autista. Desde o início isso é possível fazer, mas é preciso que os pais tenham esse olho, né, esse olho mágico, capaz de pegar determinados atos da criança desde o início, determinadas ações da criança desde o início, para que ele possa ir detectando que a criança tem o aspecto de autista. E aí é importante definir e iniciar imediatamente o tratamento, né? Descobrir o laudo, os especialistas darem o laudo e iniciar o tratamento. Da importância da afirmação da Valéria Lana Ferreira, porque é sim muito importante juntar, né, as características do autismo para poder definir o tipo de tratamento, né, que deve ser dado imediatamente para que essa pessoa possa ser curada, né, do problema o mais cedo possível. As organizações das Nações Unidas, inclusive, fazem menção de citar isso de uma forma bem enfática. Ela diz que 1% da população mundial é autista. Gente, isso equivale a 80 milhões de pessoas. Não é fácil. É preciso ter muita paciência, é preciso que os especialistas olhem com carinho esse aspecto e essa informação da ONU, porque 80 milhões de pessoas no mundo são autistas. É uma informação relevante e que deve ser levada muito, mas muito mesmo em consideração. Mesmo porque, para quem conhece o transtorno de autismo, sabe o risco que é uma pessoa ser acometida do autismo e principalmente qual o grau de autismo que essa pessoa tem. Então, é muito importante essa informação da ONU e é uma informação que traz uma certa precaução para todos aqueles que trabalham com essas pessoas que têm esse transtorno. Muito bem, mudando o assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre a deficiência física. Deficiência física, nós sabemos que elas normalmente acarretam problemas através dos órgãos humanos, dos órgãos da pessoa humana. Então, os segmentos do corpo humano, quando são afetados, é um problema sério para as pessoas. E aí nós falamos que ele tem uma deficiência física. Essas deficiências costumam ser tão graves que tiram até a locomoção, né, da pessoa. Ele não tem aquela facilidade de estar locomovendo e interagindo, né, com outras pessoas. Daí é muito importante você acompanhar as pessoas que têm deficiência física, que nós sabemos tem N formas, N condições da pessoa ter uma deficiência física, mas tem aqueles casos que interferem até na fala, né? Dependendo do grau de deficiência que tem aquela pessoa que traz, né, em si essa deficiência. Então, dependendo dos graus, dos diferentes graus, até a fala poderá ser comprometida. O importante também é de salientar que a deficiência física sempre deve ser olhada com muito carinho por todas as pessoas. Normalmente o deficiente físico, ele tem suas restrições, né, de mobilidade de uma forma geral e de coordenação geral, né, e isso acaba afetando suas dificuldades. Então é preciso ter um carinho maior com esses deficientes. Vamos falar um pouco agora sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Na verdade, é um transtorno que pode ser percebido desde o nascimento, mas ele persiste na pessoa por toda a vida. E ele afeta diretamente, ele dá para a gente algumas indicações, porque a pessoa normalmente vive de muito desatenção
inquietação e impulsividade, né? Então, as pessoas acometidas do TDAH, elas são inquietas, né? São impulsivas, têm sintomas de desatenção, e isso acaba sendo um transtorno, uma complicação muito grande. E não é, ele acomete as pessoas na infância e prevalece ao longo de toda a vida. Então, o TDAH, infelizmente, é um transtorno que também toda a população, bem como os especialistas, precisam acompanhar com muito cuidado. Tem outras pessoas que são cometidas de altas habilidades e superdotação. Isso aí são os beneficiários, vamos dizer assim. O que é uma pessoa com alta habilidade e superdotação? Uma pessoa com alta habilidade e superdotação normalmente são de QIs mais elevados. Por exemplo, uma pessoa com alta habilidade, ele tem um QI que varia de 121 a 130. E uma pessoa que tem superdotação, o QI dele é acima de 130. Isso é, são pessoas que têm diferentes formas de ver as coisas. Eles têm uma capacidade maior do que as demais pessoas de enxergar os problemas na vida, né? E nas salas de aula, aí entra no nosso caso, que somos professores, é comum a gente encontrar crianças, jovens e adultos com essa característica de alta habilidade e superdotação. A gente precisa ter muito cuidado ao lidar com essas pessoas para que elas não se prejudiquem, né? E os demais alunos também não se prejudiquem, porque as aulas são interativas e o professor precisa ter muito cuidado ao lidar com esses alunos, né? Então é um problema muito interessante que acontece. Eu já tive a oportunidade de conviver problemas desse tipo muitas vezes. Eu gostaria de comentar, e vou comentar com vocês agora, um assunto também não menos relevante, sobre a deficiência mental. A deficiência mental, nós sabemos que é a redução significativa da função de inteligência das pessoas. É a função intelectual. Acaba provocando uma deficiência mental. E a deficiência mental, ela interage com os pacientes, com as pessoas, de 4 formas. Você tem 4 tipos de retardos. O retardo mental leve, o retardo mental grave, o retardo mental moderado e o retardo mental profundo. O que é cada um desses retardos? Olha bem, todos eles estão ligados ao coeficiente de inteligência. Então, o retardo mental leve é para aqueles que têm um QI até 69, normalmente de 50 a 69. Quer dizer, tem um QI chegando a 70 pontos, é um certo ponto, mas ele está com retardo mental leve. E o retardo mental moderado vai de 35 a 49, retardo mental moderado. O retardo mental grave, ele vai de 20 a 40, aí já passa a ser um retardo mental grave. E o retardo mental profundo é quando o QI da pessoa é menor que 20. Quer dizer, esses 4 graus de retardo identifica o tipo, né, de moderação que tem a deficiência mental de uma pessoa. O QI dessa pessoa começa a identificar para nós como é que é o seu desenvolvimento intelectual. Olha, um outro assunto que nós vamos comentar aqui é sobre a deficiência múltipla. O que é a deficiência múltipla? Ela ocorre quando as pessoas têm 2 ou mais deficiências, né? Seja ela física, sensorial, mental, emocional ou de comportamento social. Nós chamamos de deficiência
múltipla, né? E afetam diretamente o funcionamento individual de cada pessoa e o seu relacionamento social. Importante demais esse conceito de deficiência múltipla. Em 1994 teve uma conferência, perdão, em 1994 teve uma conferência na Espanha, a conferência de Salamanca. E nessa conferência que aconteceu na Espanha, o foco foi a inclusão de crianças, jovens e adultos no seio da educação, isto é, colocar todas essas pessoas no seio escolar. E foram feitas várias recomendações. As orientações dos especialistas da época foram as seguintes. Primeiro, tratar uma política de organização devida. Foi feita nessa conferência uma orientação para que tipo de política que deveria ser implementada. Tratou-se dos fatores relativos à escola. Quais fatores a escola tem que absorver para que possa desenvolver e trabalhar as pessoas com deficiência. Recrutamento e treinamento de educadores. Esse é um problema que eu julgo de maior importância. Tive a oportunidade de conviver nesse mestrado meu com educadores, professores, alunos, coordenadores, com os quais eles se interagem, quer dizer, especialistas conversando com alunos deficientes, etc. E aí eu tive a oportunidade de ver o quanto a gente precisa desenvolver nesse assunto. Áreas prioritárias. O que é prioritário nós temos num determinado ambiente escolar de áreas reservadas para o trabalho com os deficientes? Perspectivas comunitárias. Também é um assunto que foi largamente tratado nessa convenção e finalmente foi tratado dos requerimentos relativos a recursos. Olha, recursos é fundamental. Toda escola que trata ou que recebe alunos especiais e deficientes precisam ter um cuidado muito especial com recursos. Dentre as recomendações, 3 itens eu queria comentar com vocês no final desse papo. Primeiro, que segundo a Convenção de Salamanca, a educação é um direito de todos, toda criança que possui dificuldade de aprendizagem pode ser considerada com necessidades educativas especiais. Essa é uma das primeiras conclusões. A segunda diz o seguinte, que a escola deve adaptar-se às necessidades dos alunos e não o contrário. O que deve ser diversificado e realizado num espaço comum a todas as crianças. E, finalmente, nós falamos aqui, eu queria comentar, foi comentado na convenção, a evolução histórica da inclusão desde o século XVI. E foi comentado sobre o reconhecimento de direitos com o início das aulas aos surdos pelo professor Pedro León, Pedro Ponce de León, em 1520 até 1584, e Charles Michel Delepère, que é um francês que fundou o Instituto Nacional de Surdos e Mudos de Paris e foi o primeiro a reconhecer a língua de sinais para os surdos. Olha, meus amigos, eu tive um prazer muito grande de estar com vocês hoje e nós vamos passando para vocês ao longo das nossas próximas lives tudo aquilo que eu tive o prazer de durante o meu mestrado estar vivendo na prática, e as dificuldades que tem hoje os deficientes para um convívio social não só dentro, mas também fora da escola. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.